as finanças do pastor, a importância, né, de você não se envolver em coisas que você não pode arcar. E isso, por exemplo, qual é o problema? Principalmente, né, o camarada ele foi para o igrejão, então ele vai assumir um compromisso, né, que tá, e se der ruim, como é que vai ser? Né? Conhecemos uma história parecida. Então, observa bem como é que são as coisas. Né? Eu estava falando isso, né, com um irmão amigo meu, que quando eu fui assumir a igreja que eu pastoreei, me ofereceram um apartamento de 3 quartos, piscina, um monte de coisa. Em 2008 estava na casa de 400 a 500 reais. Aí nessa brincadeira eu falei, não, vou ficar na minha casinha mesmo. Na época o aluguel acho que era 200, alguma coisa assim mais ou menos e tal. Quando eu deixei o ministério, meu aluguel está em 600. E quanto estaria esse apartamento hoje, 10 anos depois? Ou seja, Gustavo Cerbasi fala que mesmo que você melhore o seu nível de vida, viva no nível de vida inferior. E hoje eu já corto um dobrado. Entende? Só para ter mais ou menos uma ideia. Eu tinha uma renda que ia na casa dos 5 mil e estou vivendo com uma que é de 1.500. E na época de 5 mil era sem filho, na de 1.500 é com filho. Aí eu pergunto, como é que a gente faz? Aí às vezes o cara se encanta com a situação e já bota o relógio de ouro, porque a moda é pastor ter relógio de ouro, né? Já bota o relógio de ouro, né? Porque para mandar um receba com poder, né? Tá entendendo? E aqui, não é aquele da companhia do terno não, aquele ali não. Aquele ali só a igreja que dá de presente, o cara não vai comprar um negócio desse. E aí nesse caso, né? Por exemplo, não, tô brincando, nem toda igreja dá terno de segurança para pastor não, tá gente? Aí em relação a isso, né, aquela questão, né, de ter esse cuidado, né, aquele caso de que assim, a igreja precisa dar um sustento digno, mas o obreiro precisa pensar o seguinte, opa, eu tenho que ter cuidado, porque o meu sustento está vindo das pessoas que eu puxo a orelha delas. Gente, o ministério é um ofício de desagrado, você tem que estar pronto para isso. O cara que hoje te pega no colo pode virar teu inimigo da noite para o dia, a não ser que você sempre faça concessões. Beleza, você vai durar, mas como é que fica a tua consciência? Como é que você dorme em paz? Como é que você se olha no espelho? A obra de Deus só. Entende? Toda vez que eu boto meu picolé na caixa, eu penso o seguinte, venda picolé, pastor, não a alma. A alma já foi comprada. E nesse caso, é importante ter essa ideia, né? Digno sim, é o obreiro do salário. E é importante, né, ter essa ideia, né, de que, se você olhar o Antigo Testamento, quando que os levitas sempre iam buscar trabalhar em outra coisa? Quando o povo se tornava infiel. Porque o povo se torna infiel, não contribui com o trabalho de culto. O levita não tem nada, ele vive do culto, então o que ele faz? Vai ter que fazer outra coisa e nisso a obra fica prejudicada. Então não sei se dá para perceber a ação de Satanás de um modo, e tá todo mundo cantando louvor, fechando os olhos, chupando os dentes. Antes que alguém pergunte como assim, né? Aí o cara tá lá, mas é o seguinte, ele, Deus, não tem nada a ver. Entende? É aquele caso, é aquele povo que mata profeta, com a cara mais tranquila, e dizendo que ama Jesus. Aí chega naquele dia quando Jesus fala, não conheço vocês. Como assim? Como assim? Então, peraí, Gabriel, manda o controle remoto, vou passar o vídeo aqui. Pô, olha aí. E aí nesse caso, a questão de pensamentos errados acerca do dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz que o amor é a raiz de todos os males. Então você pode não ter dinheiro e ter amor ao dinheiro. Tem gente que acha que a avareza é coisa de rico. Não, a avareza é de ser humano. O cara não tem nada, mas se agarra ao nada que ele tem. Deu para entender? Então é mais ou menos assim. A questão, quem é rico não entra no céu, né? O crente não pode ser pobre. E é bom a gente lembrar que é o seguinte, o crente pode ser pobre, não vamos esquecer que a oferta de José e Maria eram 2 rolinhos. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai saber que essa oferta não era oferta de rico. E aí, uma outra situação em relação à questão do rico não entrar no céu, não tem a ver com o rico, tem a ver com a idolatria a mamon. Não necessariamente a riqueza em si. Porque se o dinheiro for seu servo, você sustenta missionários. Se o dinheiro for seu servo, você faz um monte de coisa. Ou seja, eu estou em tempo real no Facebook porque eu tenho uma internet.
eu tô com esse vídeo aqui gravado com uma qualidade boa para ir pro YouTube, quer dizer, boa na minha opinião, tem celulares melhores, né? Mas o que acontece? Por quê? Por causa de dinheiro. Então a gente está debaixo desse teto aqui por causa de dinheiro. Não foi Miguel que falou assim: Vladimir, Vladimir, eis o dinheiro para pagar o imóvel. Não foi assim. Se foi, por favor, pode me desmentir, pastor. Tá dando para entender? É dinheiro, gente. Então o dinheiro não é ruim, assim como o dinheiro não é bom. Uma faca serve para você descascar laranja e serve para você perfurar, né, o bucho do Bolsonaro. É uma faca. Entende? A questão é quem usa e para quê. E nesse caso, a questão dos pecados financeiros, a avareza, né, a cobiça, né, a inveja. E é interessante que assim, enquanto a cobiça tem a ver com você querer o que o outro tem, a inveja é como se você quisesse que o outro deixasse de ter o que ele tem, né? O cara ganhou, você, parabéns, meio que assim, tô mais infeliz porque fulano tá com esse carro novo. E aí, a preguiça, diz a Bíblia aqui, o preguiçoso fala, tem um leão lá fora. É aquele caso, né? A vida é dura para quem é mole. Então você tem que fazer alguma coisa. Agora, porque o mundo me deve, o meu pai não sei o que lá. Não, o mundo não te deve nada, dá o teu jeito, dá os seus pulos. E vamos lá, né? A questão, né, da dívida e, por exemplo, um dos problemas que nós passamos, pelo menos eu passei, é o quê? Eu peguei, né, esse período do ano de 2003, 2004 para cá, em que não era muito comum a gente ter crédito. E aí qual foi o meu problema? Eu não sabia que outro nome do crédito era dívida. E aí você ganha limite especial, cheque especial, não sei o que especial e tal. Aí você fica devendo o banco. Aí quando, por exemplo, a sua fonte de renda acaba, juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, você vai ficando enrolado, você não tem mais o que fazer. E aí observa bem que às vezes a gente, eu no meu caso, eu não tive alguém para me instruir, porque eu sou daquela época que o cara não tem crédito, vai no vizinho e no carnê compra um negócio lá na Impecável Maré Mansa. Eu sou desse tempo. Agora você que é de agora, não entra nessa. Porque o outro nome do crédito é dívida. E aí, a questão da mentira, do roubo, né? Ou seja, eu não tenho, mas eu vou ter, né? A questão de você emprestar o outro, até com usura. E aquele caso, uma coisa que eu aprendi. Alguém te pediu dinheiro emprestado? É o dinheiro da conta de luz? Então, não dá para você emprestar. Porque como é que você vai ser? Fulano, me dá 100. Olha, 20 eu posso dar. Não, mas eu te devolvo, olha só, 20 eu posso dar. Ou seja, mesmo que você não me pague. Mata aqui o telefone do Jurandir, pede para ele lá. Aí nesse caso, estou brincando. Então, a questão da ganância, que não é a mesma coisa que ambição. A ambição é você querer um nível de vida melhor. A ganância é aquela coisa que você vai fazer tudo, qualquer coisa, qualquer negócio para ter aquilo ali. Lembra do pastor que para continuar tendo o relojão, o carrão, o casarão, ele finge que aquele casal ali não está fornicando, ele finge que aquele casal não está adulterando, ele finge que aquele levita ali está estudando a Bíblia, ele finge que está tudo tranquilo. E aí nessa brincadeira ele finge e está bem. Agora, vai que de repente um dia ele fala assim, agora eu vou mudar. Né? E aí nisso, a importância do planejamento financeiro, aquela ideia de que é o seguinte, peraí, eu tenho tanto para entrar, tenho tanto para sair, como é que eu faço? E aí nessa brincadeira, né, dizem que uma das coisas que ajuda o casal a resolver problema de gasto é quando os dois sabem o que está devendo. Porque o que acontece? A tendência da gente é sempre achar que os pais têm dinheiro. Ou de repente, se é o marido que é a fonte de renda e a mulher não, ela acha que o marido tem dinheiro. Então quando a gente sente e fala o seguinte, estamos devendo tanto. Quando ela fala assim, mas eu queria essa bolsa da Louis Vuitton. Olha só, se comprar essa bolsa, a gente vai deixar de pagar isso. Agora, se a gente não compartilha essa informação, vem aquela ilusão. O marido tem dinheiro, ele é pão duro. Meus pais têm dinheiro, eles são pão duros. Mas quando você conta, essa é a situação. O cobertor é curto. Se cobrir a cabeça, descobre os pés.